Olá pessoal, hoje a dica é sobre o câmbio Dual-Logic. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui desse sistema de automação do câmbio, conhecido aqui, denominado aqui pela Fiat como Dual-Logic. Então, olhando aqui, a gente percebe que, como acontece no sistema iMotion também, esse sistema é dividido basicamente entre o conjunto hidráulico, certo? Aqui no conjunto hidráulico nós temos o reservatório, né? Tá? Temos o acumulador de pressão e a bomba eletromecânica aqui, né? Então esse é o conjuntinho hidráulico. E esse aqui do lado de cá, né? Que é o robô propriamente dito, esse aqui é o mecanismo de acionamento, onde estão as eletroválvulas e alguns sensores. Então, começando aqui pelo conjunto hidráulico, a gente percebe o seguinte, né? Aqui tem o reservatório, acumulador e bomba elétrica. Como é que funciona isso? Vou dar uma viradinha aqui só para a gente ter uma ideia, né, de para onde flui o óleo, né, o fluido ali do sistema, né? Então, só virando aqui, não sei se fica fácil aí de ver. Então eu estou aqui com o conjunto hidráulico de cabeça para baixo aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ver. Aqui eu tenho, né, vou filmar aqui o conjunto hidráulico, ó. Eu tenho aqui o reservatório, certo? Aqui eu tenho a bomba, tá? E o acumulador de pressão. Como é que funciona? A bomba, quando ela é ligada, né, a bomba elétrica, acionada pelo módulo Dual-Logic, ela vai succionar o fluido, né? Succionar o óleo ali, que é um óleo específico, né? Vou mostrar o óleo aqui para vocês, ó, esse óleo aqui, ó. Esse aqui, vamos ver se a gente consegue ver, ó. Esse óleo aqui, ó, é um óleo específico, né? Tutela CS Speed. Então esse fluido aqui, tá? Que é um fluido, realmente é um óleo mais caro assim do que um óleo convencional, né? Tá? Então a bomba elétrica vai succionar esse fluido aqui do reservatório, né? Tem um filtrozinho aqui, tá? E daqui da bomba elétrica ela vai pressurizar o fluido, tá? E esse fluido aqui nessa região aqui existe uma válvula unidirecional, né? Ou seja, o fluido sai aqui da bomba pressurizado e não retorna, tá? Passou aqui pela válvula unidirecional, que também tem um filtrinho aqui dentro, né? Eu não consigo, né? Ela é vedada ali, né? Tá? Construída no conjunto aqui. Passou pela válvula unidirecional, a bomba vai alimentar o acumulador de pressão, que é esse camarada aqui, né? Vamos ver o acumulador de pressão, deixa eu virar de novo aqui, para a gente dar uma olhadinha no acumulador de pressão, né? Então, da bomba vai para o acumulador de pressão. Esse acumulador de pressão, aqui dentro ele tem uma membrana, que tem um gás inerte aqui, da metade para cá tem um gás aqui, e o fluido ele vai entrar aqui, e essa membrana vai pressurizar esse gás, né? Um defeito muito comum do sistema, né, que o pessoal deve notar e anotar isso, é que o acumulador hidráulico, ele costuma furar essa membrana aqui com o tempo. E aí ele vai ficar cheio de óleo, né? Então, se eu tirar ele aqui, quando eu despressurizo o sistema e desmonto, se eu tirar ele aqui e pesar ele numa balancinha, eu vou mostrar na imagem ali a gente pesando, você vai observar que o peso dele é 680 gramas, com ele vazio e sem problema. Quando ele fura, pessoal, mesmo depois que eu despressurizo o sistema, se eu for pesar ele, ele passa de 1 kg normalmente, tá? Então ele fica muito mais pesado do que as 680 gramas dele. Isso é um dos problemas que acontece bastante nesse sistema aqui Marelli de câmbio automatizado, né? Tá? Então saiu da bomba, passou pelo acumulador, deixa eu virar de novo aqui. Passou pelo acumulador, certo? Vamos ver se movimentei demais a câmera. Ó, passou pelo acumulador. Aí o que vai acontecer? Vai passar por esse flexível aqui, ó. Então vai sair do conjunto hidráulico para alimentar o mecanismo de acionamento. Mecanismo de acionamento do que, pessoal? Aqui nessa região aqui, isso aqui está assente, está colocado ali em cima da caixa, certo? E bem aqui nessa região, eu tenho a haste seletora, a haste que vai selecionar os garfos ali para engatar as marchas dentro do câmbio.
A automação em si, né, todo sistema tem o objetivo de movimentar esse cursor aqui, que é o cursor de engate de marchas, né? Se ele movimentar para um lado, ele engata as marchas pares, para o outro lado engata as marchas ímpares, né? Então, ó, essas duas eletroválvulas aqui, que eu já vou especificar melhor, são as eletroválvulas que movimentam esse pistão de engate, porque esse pistão de engate, ele movimenta a haste seletora no sentido de engatar as marchas, né? Então as eletroválvulas de engate, aqui ó, já fica mais didático aqui também, ó, esse aqui é um sensor, que é o sensor de posição de engate. Ele vai perceber a movimentação desse eixo aqui e vai falar para o módulo Dual Logic qual é a posição desse eixo seletor aqui de engate, né? Que vai trabalhar aqui na haste seletora. Vou colocar uma imagenzinha da haste seletora ali no cantinho, né? Vai trabalhar na haste seletora que está lá, junto com a flange lá na caixa. Então essa aqui é a haste seletora de engate. E essa aqui, esse eixinho aqui, esse é o eixo de seleção, né? Que ele vai empurrar a haste seletora para cima e para baixo para selecionar os garfos ali, né? Diferentes, né? De diferentes marchas, né? Então aqui eu tenho o eixo de seleção e aqui o mecanismo de engate. Para movimentar a haste seletora aqui, a haste de seleção, né? Movimentar a haste seletora para cima e para baixo, né? Porque aqui esse mecanismo aqui que movimenta a haste no sentido de engate, ele movimenta a haste rotacionando ela, certo? E esse aqui, nesse movimento de translação aqui, tá? Esse aqui são o que vai movimentar a haste nesse sentido são as eletroválvulas de seleção, que eu já vou mostrar ali. Então as eletroválvulas de seleção movimentam o eixo seletor nesse sentido aqui, e as eletroválvulas de engate movimentam o eixo seletor nesse sentido, rotacionando para engatar as marchas. Então é basicamente isso aqui, né? Toda a eletrônica embarcada é para movimentar a seletora no sentido de seleção ou de engate, beleza? Então tá, então o fluido entrou aqui no mecanismo de acionamento do eixo seletor, né? Tá? E quem são os componentes que fazem com que o eixo seletor se movimente? Bom, olhando melhor aqui, né? Nós já comentamos aqui, né, pessoal? As válvulas de engate e o sensor de posição das válvulas de engate. Movimentando aqui de novo, vamos olhar melhor aqui no outro sentido aqui, ó. Focando agora aqui mais no mecanismo de acionamento, né? Então olhando aqui, pessoal, não sei se está fácil de ver ali, ó. Então aqui nós temos o seguinte, o que nós temos aqui no mecanismo de acionamento? Nós temos essa eletroválvula aqui, que é conhecida, que está ali no diagrama do Autorier, como EV0. Essa EV0 é uma eletroválvula controlada pelo módulo Dual Logic, que quando ela é acionada, ela alimenta o atuador da embreagem. Deixa eu mostrar aqui, cadê o flexível? Esse flexível aqui, ó, que sai daqui do mecanismo de acionamento, ele vai lá engatado no atuador da embreagem, né? Ele vai engatado ali, em cima da caixa, ali no atuador da embreagem. Então, quando essa válvula aciona, o fluido passa por aqui e movimenta o atuador da embreagem. O acionamento dessa eletroválvula, só por curiosidade, né? Ele é um acionamento, é um sinal modulado, né? Um sinal pulsado de onda quadrada modulado. Não é um sinal PWM, mas é um pulso modulado, cuja tensão média, se eu medir, por exemplo, se eu tirar ali o câmbio do neutro e botar ele no drive, o sinal de controle, a tensão média dá entre 1 e 4 volts, porque é o sinal médio desse pulso modulado que o módulo Dual Logic manda para ele. Então ele é controlado por um pulso modulado, essa EV0 aqui, certo? Tá, então controle da embreagem. Então agora aqui nós temos também essa outra aqui, ó. Essa é a EV1 e a EV2. A EV1 e a EV2, elas movimentam aquele mecanismo que eu acabei de mostrar lá embaixo, que é responsável pelo engate das marchas. A EV1, na verdade, a EV1 quando ela se movimenta, ela proporciona o engate das marchas ímpares, que é a primeira, terceira e quinta, certo? E a EV2 das pares, né? Seria a segunda, a quarta e a ré, tá? Então essas aqui são as eletroválvulas. E tem o sensor de posição de engate que está lá embaixo, que eu já mostrei anteriormente, certo? Então essas aqui são as válvulas de engate. Olhando mais aqui,
Essas duas válvulas aqui, não sei se dá para visualizá-las aqui, ó, essa e essa, são as eletroválvulas que movimentam o eixo seletor no sentido de seleção. Então são as eletroválvulas de seleção. Essa aqui é conhecida ali no esquema elétrico como EV3 e essa aqui como EV4. A eletroválvula de seleção EV3, ela é responsável por movimentar o eixo seletor para engate da primeira e segunda marcha, tá? E a eletroválvula EV4 da quinta e da ré, tá? Então essas são as eletroválvulas que movimentam o eixo no sentido de seleção. Para monitorar o movimento do eixo no sentido de seleção, temos esse sensor aqui de cima, que é o sensor de posição do eixo seletor, né? No sentido de seleção de marcha. Então esse aqui é o sensor de posição com relação à seleção das marchas, tá? E um outro componente aqui interessante, que é esse cara aqui em cima. Esse aqui é o sensor de pressão do sistema, sensor de pressão do fluido, ou seja, a bomba elétrica aqui, ela vai pressurizar o sistema e essa pressão vai ser medida aqui no sensor de pressão, né? Na pressão característica aqui, ela atua mais ou menos entre aproximadamente 36, 38 bar e aproximadamente 50, 55 bar, né? Então um pouquinho menos que 40 bar e aproximadamente 55. Dá para dizer que entre 40 e 55 bar seria a pressão padrão do sistema aí. Quando essa pressão começa a cair, o módulo do sistema duológico dá uma acionadinha na bomba elétrica. Então a gente percebe que a bomba elétrica volta e meia aciona, né? Tem alguns outros detalhes de acionamento também. Se você olhar ali no diagrama do autoria sobre o sistema duológico, você vai ver que tem o sensor da porta do motorista, né? Sensor de posição ali da porta do motorista, né? Então, por exemplo, às vezes o carro está parado, já com a chave desligada, tudo, você abre a porta, você percebe que tem um acionamento da bomba, que é para pressurizar o sistema, para preparar ali para engatar a marcha, né? Porque sem pressão, se não tiver essa pressão entre 40 e 55 bar, o sistema não aciona, pessoal. As eletroválvulas, elas podem até ser acionadas eletronicamente, mas não tem pressão hidráulica para movimentar os cilindros de acionamento da haste seletora, né? Então eu tenho que ter pressão. Sem pressão não funciona, né? Um dos principais parâmetros aqui nesse sistema de automação do câmbio é a pressão. Então tem que olhar no meu scanner se a pressão está certa. Se não tiver certa, eu tenho que investigar onde é que está vazando, né? Os principais vilões aí de vazamento é o acumulador e o próprio atuador da embreagem. O atuador lá na embreagem, ele costuma vazar bastante e estraga ali, né? Então, pessoal, essa aí foi uma visão geral aí dos principais componentes do sistema duológico. Existem outros, né, como o sensor de rotação, certo? Outros parâmetros também que o sistema usa, como velocidade do veículo e tal. Mas esses são os principais componentes aí do sistema robótico aqui de controle da alavanca do câmbio. Beleza, pessoal? Então essa aí foi mais uma dica do Autoria em Campo. Muito obrigado aí e até a próxima.